gente falou sobre a primeira parte do capítulo 1 da carta de Paulo aos Efésios, ali tinha tanta inspiração na oração de gratidão que Paulo fez a Deus e a centralidade de Jesus Cristo na vida de quem crê, na realização da vontade de Deus para escolher, para fazer a vontade dele na vida daqueles que ele destina para adoção na sua família, antes da fundação do mundo, o propósito de serem para o louvor da glória do próprio Deus, tudo isso recebendo o selo do Espírito Santo como penhor, a garantia de que Deus vai cumprir as suas promessas. E ele vai cumprir as suas promessas que ele fez em Cristo. Então Paulo dá sequência à sua gratidão a Deus pela vida dos Efésios. E ele intercede, ele fala ali como que ele ora a Deus na intenção pelos Efésios, pelos cristãos ali naquela cidade. E essa oração está na segunda parte do capítulo 1. E Paulo diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamado, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando de entre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E aqui a gente tem um modelo de lista de pedidos de oração e de ordem em como orar, gratidão, pedidos e exaltação do Deus, do Senhor Jesus, do Pai. Paulo agradece às pessoas, agradece pela vida das pessoas a quem ele escreve, ele intercede por elas, ele ora por elas. A gente vê aqui o olhar de Paulo em relação a bons cristãos, cristãos exemplo de fé, exemplo de vida piedosa e que também precisam de intercessão. Quando ouvimos de amigos e conhecidos cristãos que estão bem, que estão tranquilos, que são um exemplo, inspiração de vida até para a gente mesmo, nós devemos nos sentir obrigados a orar por eles. E é isso que Paulo estava fazendo aqui pelos Efésios. O apóstolo não pedia, o que o apóstolo pedia? Ele não pedia para livrá-los de perigos, de perseguições, nem pedia para eles terem riquezas, honras, nem prazeres nesta vida. O grande motivo pelo qual ora, intercede, é que eles tenham os olhos do coração iluminados, ou seja, o seu entendimento. Aqui o que Paulo se refere é o conhecimento daqueles cristãos, aumentando, sobejando. Paulo se refere aqui ao conhecimento prático de experiência de vida, as graças e os confortos do Espírito Santo comunicados à alma daquelas pessoas, pela iluminação do entendimento. É isso que Paulo se refere quando pede que sejam iluminados os olhos do coração. E dessa forma, a pessoa ganha e mantém também a posse desse conforto, dessa graça. E uma boa observação que nós podemos fazer aqui é que enquanto o inimigo das nossas almas, Satanás, toma um caminho que busca apoderar-se de sentidos, de paixões, de emoções, Cristo, seu Espírito em nós, trabalha pelo caminho do entendimento. E aqui é muito claro quando o apóstolo se refere aos Efésios nas suas orações. E é um modelo de pedidos que nós precisamos memorizar para o Senhor abrir os olhos do nosso entendimento. E este conhecimento, esse entendimento deve vir de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui no capítulo
1, verso 17. O Senhor é o Deus do conhecimento. Não há conhecimento salvífico sólido senão o que vem de Deus. E, portanto, devemos buscar nele, no nosso Senhor Jesus Cristo, no Senhor Deus Pai, como lá no começo da carta o apóstolo Paulo se refere, e aqui o Pai da glória. E ele é que dá conhecimento, dando o espírito de conhecimento, o seu Espírito Santo, que é o mestre, o professor de todos os santos. É o espírito de sabedoria e revelação que habita naqueles que creem em Jesus. Nós temos a revelação do Espírito na palavra. E isso nada nos valerá se não tivermos sabedoria de espírito do coração e no entendimento. Se o mesmo Espírito que instituiu as Sagradas Escrituras tirar o véu dos nossos corações e nos capacitar a entendê-las, então vamos crescer em conhecer as Escrituras e crescendo seremos melhores. No conhecimento de Cristo, pelo conhecimento e pelo reconhecimento dele, e não apenas um conhecimento especulativo do que se relaciona com ele, mas um conhecimento e um reconhecimento e uma aceitação da autoridade de Cristo, e aí que leva a obediência a ele, e que deve sempre ser e que sempre será pela ajuda e pela conformação do Espírito de sabedoria e revelação em nós. E aí também vem na sequência Paulo, mais particularmente aos seus leitores, crescendo no conhecimento para que eles saibam o que? A esperança do seu chamado. No verso 18, ele fala para que conheçam a esperança do seu chamado. Qual é o chamado? O chamado é o cristianismo, é o nosso chamado em Cristo. Deus nos chamou para isso, para sermos cristãos, para proclamarmos as virtudes de Cristo, aquele que morreu na cruz e ressuscitou. Há uma esperança nesse chamado à ressurreição, para os que lidam com Deus, para os que convivem com Deus em confiança, como afirmou Matthew Henry. Isso é uma coisa desejável, saber qual é a esperança do nosso chamado e ter tal conhecimento dos imensos privilégios do povo de Deus e as expectativas que nós que cremos em Cristo temos de Deus e com respeito ao mundo celestial, às regiões celestes, para sermos vivificados por meio disso. E este mundo, essas regiões celestes, nas riquezas da glória da herança dos santos, que além dessa herança celestial preparada para os santos, há a herança presente, pois a graça é a glória iniciada. A graça em Cristo que recebemos é a glória iniciada, e a santidade desenvolvida é a felicidade em broto de flor. Glória nessa herança. Essas riquezas da glória, tornando o cristão mais excelente e mais verdadeiramente honroso do que tudo ao seu redor. E isso é lindo. Isso é incrível. É o que une e é o que junta essa herança na glória, as riquezas celestiais, a abundância da graça, que é desejável conhecer, experimentar e familiarizar com essas alegrias e esses poderes nessa vida espiritual e na vida divina, na nossa vida diária, já agora. Por essas coisas, Paulo intercede em favor dos Efésios, para que eles experienciem, vivenciem essas realidades na presente vida. E isso é para nós também. Nós, leitores atuais da carta aos Efésios, o que aprendemos é isso. O apóstolo ora a Deus para que seus leitores e nós entendamos na presente vida a herança gloriosa nos céus, entre os santos no céu, onde Deus deposita todas as suas riquezas em glória e onde tudo o que os santos possuem é transcendentemente glorioso, para tornar os seus leitores, nós, felizes e gloriosos desde o presente, pois o conhecimento que nós precisamos e podemos ter de tudo isso pode ser obtido agora, e é muito desejável.
e deve ser e é extremamente maior e mais prazeroso do que qualquer riqueza deste mundo. É a suprema grandeza do poder de Deus para com aqueles que creem, que Paulo se refere no verso 19, é acreditar de forma tão prática na suficiência de Deus e na onipotente graça divina, que é imprescindível para caminharmos juntos e firmes com Deus. É fundamental conhecer experiencialmente o grande poder dessa graça, começando em nós e continuando a obra de fé em nossas vidas e na santificação das nossas vidas. Que então o apóstolo encerra na sua intercessão com uma abundância de palavras para expressar, tentar expressar em palavras a suprema grandeza desse poder onipotente de Deus, aquele poder que Deus exerce sobre o seu povo para salvá-lo e pelo qual ele ressuscitou Cristo dentre os mortos. E aí, até o final do capítulo, no verso 23, Paulo encerra exaltando o Senhor Jesus, que está sentado à direita do Pai nos lugares celestiais, exaltado acima de tudo, tendo recebido toda a autoridade sobre tudo e sobre todos, e toda a glória do mundo superior, e todos os poderes de ambos os mundos inteiramente submissos a Cristo. O Pai colocou todas as coisas debaixo de seus pés, debaixo de sua autoridade. Deus deu a Jesus para ser cabeça sobre todas as coisas, líder sobre todas as coisas, autoridade sobre todas as coisas. E foi como um presente para Cristo, considerado o mediador, sendo mediador entre o homem e Deus, sendo promovido a tal domínio, a tal liderança, depois da humilhação que sofreu na cruz, ser promovido a soberano, a poderoso e a autoridade. Deus deu a Jesus e deu para ser cabeça sobre todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso e tem sobre si, em suas mãos, todo o poder, tanto nos céus quanto na terra. E o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. E é o que completa o conforto disso, de ser o cabeça de todas, sobre todas as coisas. Cristo é o cabeça da igreja, do seu corpo. É Ele que, como cabeça, tendo confiado em suas mãos todo esse poder, Ele dispõe de todos os assuntos providencialmente, conforme o desígnio de sua graça, conforme os desígnios da sua vontade, em relação à sua igreja, ou seja, em relação ao seu povo. E aqui nós não podemos dizer a igreja tal, a denominação tal, a denominação tal. É o povo de Deus, aqueles que conhecem, que andam com Deus através do seu Filho Jesus. O mesmo poder que sustenta o mundo sustenta a igreja de Deus. E nós temos a certeza de que Ele ama a sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. É o próprio corpo de Cristo e Cristo cuida do seu corpo. E Cristo é a plenitude de todos. Cristo preenche tudo em todos e Ele supre os defeitos do seu corpo, porque Ele o enche com seu Espírito e até mesmo a plenitude de Deus e as suas riquezas em glória. Portanto, a intercessão de Paulo nessa segunda carta aos Efésios nos ensina que precisamos sim aprender e nos esforçar a conhecer as Escrituras, a meditar no que lemos nas Escrituras e a orar para que conheçamos e entendamos o máximo possível de Deus, do seu conhecimento, de Cristo, e o máximo possível dos céus, das riquezas de Deus em Cristo, para que desejemos e ansiemos por estar com Ele nas regiões celestiais e orar fervorosamente por uma visão mais clara e um conhecimento mais completo dos grandes objetivos e das esperanças de nosso chamado para sermos cristãos. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo agracie você.